Dizimar, fica à vontade, irmãos, em nome de Jesus. Você que não vai, pega a sua Bíblia nessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus seja louvado nessa noite pela oportunidade que Deus nos concede de estar ministrando nesse segundo elo dessa campanha, onde o Senhor vai fazer algo extraordinário sobre a tua vida. Eu costumo dizer que toda ministração há uma reação no mundo espiritual. Então nessa noite você que entrou pelas essas portas precisando de uma resposta, precisando de um milagre, precisando de um sobrenatural, agora é o momento de você alcançar o que Deus tem para a tua vida através da palavra. Amém, irmãos? Profecia é bom, rodopiar é bom, falar em línguas é bom, mas a palavra ela te completa em nome de Jesus. Amém? Você que está mediante a sua Bíblia, abre comigo no livro das Atitudes, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 2. Não quero ser desrespeitoso ao tema, mas eu vou entrar num tema mais para frente, e o Senhor vai falando no vosso coração. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 2. Você que não encontrou, ouça, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse tomou toda a casa aonde estava assentado. Amém, irmãos? Para você assentar nessa noite, preste bem atenção que o texto está dizendo que o vento soprou, mas era para quem estava para o lado de dentro, não era para quem estava para o lado de fora. Amém? Pode tomar teu assento exaltando o Senhor, porque Ele merece nessa noite em nome de Jesus. Troca o fundo, por gentileza, pastor Marcelo. Olhe para cá. Quem foi no banheiro foi, quem bebeu água bebeu. Agora é momento de reverência à palavra do Senhor. Amém, irmãos? Nessa noite, o texto que afirma Lucas, que descreve Atos dos Apóstolos, o texto vai mencionar uma história bastante ministrada, bastante conhecida, e o contexto vai afirmar que havia um povo reunido, e havia um povo que estava esperando a promessa de Deus concretizar sobre a vida deles. E quando eu pego esse texto, começo a entender que o de repente de Deus, irmão, sobre a nossa vida, pode vir em interversos de outros lugares, ou interverso de outras palavras, porque todavia eu começo a entender, para você viver o de repente de Deus, irmão, você tem que estar preparado para qualquer circunstância que está por vir. O de repente de Deus, irmão, ele chega a algo, de repente, como você menos espera, algo extraordinário acontece sobre a sua vida. O de repente de Deus, ele não fala o dia que ele vai chegar, nem a hora, nem o momento que ele vai chegar, ele acontece na hora que o Senhor, ele há de liberar algo grande sobre a tua vida. E quando eu pego esse texto, eu começo a refletir, qual o Espírito Santo, ele vem mencionando na tábua do meu coração, que um povo que estava todo reunido, se preparando, irmão, para assim, a receber a promessa que havia há muito tempo atrás, uma promessa que ia descer sobre a vida daquele povo. Mas a Bíblia diz que no livro do princípio, segundo escreveu Gênesis, que o Senhor, Gênesis capítulo de número 1, que o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. E quando eu pego esse texto, começo a refletir que o Espírito Santo, o apóstolo Marcelo, ele não tinha morado, ele pairava sobre as águas. Então o sinônimo de pairar não é sinônimo que ele habita, é um sinônimo que ele passava de passagem. Mas a Bíblia diz que a Deus veio ao ser bom, porque a terra era sem forma e vazia. A terra era escura, a terra não tinha formosura, mas a Bíblia diz que aprove ao Senhor, aprove a Deus, apóstolo Marcelo, criar os animais, aprove a Deus criar a praia, aprove a Deus criar as aves, e aprove a Deus também, irmão, criar todos aquilo que proveio o Senhor fazer sobre a face da terra. E era bom olhar do Senhor que Deus lhe cria o homem, e o homem ele veio do pó da terra.
E aprove a Deus agora, nesse momento, criar uma mulher para andar do lado do seu esposo. Aprove a Deus, nesse momento, agora o Senhor, a todos os instantes, Ele está preparando coisas grandes para a nossa vida. E aprove a Deus agora, nesses instantes, preparar uma disjuntora para aquele homem que Ele tinha formado. Mas de repente, apóstolo Marcelo, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 11, a Bíblia diz que o povo estão todo disperso, o povo está todo bagunçado, o povo quer fazer o que quer. E a Bíblia diz que agora, que nesse momento, havia uns filhos de Noé. E a Bíblia diz que os filhos de Noé, cujo nome é o apóstolo Marcelo, Cã, gera Cuxi, Cuxi gera Nirodes. E certa feita, aprove a Deus, aprove ao Senhor descer sobre a face da terra. Capítulo de número 11 vai dizer que o Senhor lhe desce, e de repente o Senhor resolve passear sobre a terra. E quando o Senhor desce para ver a terra está de qualquer maneira, a terra está toda bagunçada, porque Nirodes, ele quer construir uma torre que chega até o céu. Mas quando o Senhor, ele resolve descer para ver como está a terra, pastor Cristiano, ele vai ver uma torre que está sendo levantada de qualquer maneira. Quando Deus de repente resolve descer na terra para ver como está o povo está fazendo tudo de qualquer maneira. E aprove a Deus, falou assim: essa torre não vai ser levantada, porque essa torre, apóstolo Marcelo, eles pegavam o tijolo, já preguei isso aqui, eles pegavam o tijolo, queimavam no fogo, tiravam do fogo, botava no sol, mas porém o tijolo era bonito por fora, o tijolo se descatava por fora, mas por dentro o tijolo, ele estava fraco, não tinha estrutura para suportar a torre que estava sendo levantada. Então levanta a sua mão, e aqui vai a primeira profecia para você entrar dentro do texto. Não adianta ser bonito por fora e por dentro você não tem estrutura para receber, que o Espírito Santo vai derramar sobre a tua vida nessa noite de hoje. Não adianta pregar por fora e por dentro da cruz, não adianta louvar por fora e por dentro não tem estrutura para receber o de repente de Deus sobre a tua vida. Abre a tua boca para adorar, e quando eu prego aqui você reage aí, e quando você reage aí, o de repente acontece lá do outro lado. E de repente o Senhor desce na terra. E quando ele desce na terra, apóstolo Marcelo, ele falou assim: essa torre não vai ser levantada, porque essa torre está sendo levantada de qualquer maneira. Um princípio que Deus sempre vai respeitar sobre mim e a tua vida é processo. Tem processo que o Espírito Santo ele não vai entrar, ele vai deixar você passar, irmão. E o texto vai dizer que nesse momento, Gênesis capítulo de número 11, e o Senhor de repente ele desce sobre a face da terra. E quando ele desce, ele vê a torre de qualquer maneira, apóstolo Marcelo. E aqui vai doer, mas eu vou pregar a verdade. Não adianta, irmão, você fazer as coisas de qualquer maneira. Não adianta você querer adorar o Senhor de qualquer maneira. Se for entregar, entrega com excelência. Se for pregar, prega com excelência. Se for louvar, louva com excelência. Porque o de repente de Deus na tua vida nessa noite, o que vai descer sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, e vai mudar a tua história, vai mudar o ambiente, vai mudar o cenário. Porque o Espírito Santo nessa noite ele está pregando para alguém: do jeito que está não vai ficar. Eu te trouxe aqui para te dizer: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a diretoria, e eu vou mudar o parâmetro. Por que, apóstolo? Porque nessa noite, envergonhado e confundido, vai ficar o diabo. Porque Deus te trouxe aqui para te dizer: pode se preparar. O que eu vou fazer na tua vida, muitas pessoas vão ter que ver. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Olha para cá. E quando eu pego esse texto, eu começo a entender. Em Isaías vai vir uma profecia. Olha para cá. Isaías capítulo de número 11, que do tronco de Jessé, da raiz de Davi, vai vir uma pessoa, apóstolo Marcelo,
que vai trazer um espírito de excelência. Já pega. Vai trazer um espírito de excelência. Que é esse? É o próprio Emmanuel, Deus conosco. Então Isaías está profetizando. Ele está trazendo uma profecia que vai acontecer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Sabe por causa do quê? Porque todavia o prazer do diabo é destruir o que Deus tem para a sua vida, mas o prazer do Espírito Santo é te lembrar quem fez a promessa. Vai. O prazer do Espírito Santo é fazer você lembrar quem te fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. O texto vai afirmar que em Isaías capítulo de número 11 está sendo tudo preparado pelo Messias. E a gente tem que entender, irmão, que o de repente de Deus há de acontecer. Porque o diabo está pensando, apóstolo Marcelo, que ele vai conseguir parar o que Deus tem para a nossa vida. Mas eu tenho uma ciência, profeta, e também tenho um raciocínio e a convicção que o nosso Senhor, ele não deixa escanecer coisa nenhuma, apóstolo Marcelo. O nosso, o nosso Senhor, ele faz questão de mostrar para o diabo: até hoje você teve legalidade, até hoje você tocou, até hoje você parou. Mas nessa noite, enquanto o apóstolo Marcelo orava, Deus estava desbloqueando algo no mundo espiritual. E só quem acredita vai pegar nessa noite. Enquanto a oração estava sendo mencionada, o Espírito Santo estava te devolvendo a legalidade de adorar Deus. Meu Deus do céu, de adorar dentro do tempo. Mas o diabo, mas o diabo lá vai. O diabo não vai roubar a adoração sincera que está na tábua do vosso coração. Eu estou pregando, eu estou sentindo uma graça, e o Espírito Santo está pregando, porque aí o diabo quer calar tua boca, o diabo quer te paralisar. Mas nessa noite, prepara os cavalos para a guerra. Mas diz o Senhor: nessa guerra tu não terá que pelejar, porque é o guarda de Israel que vai te dar vitória. Vou te dar 2 minutos para adorar. Vou te dar 2 minutos para você adorar. O diabo pensou que ia fechar tua boca, mas nessa noite o Espírito Santo, ele está trazendo uma resposta para a pessoa que aqui está. Deus nessa noite, ele toma as rédeas da sua vida. Vai. A Bíblia diz, apóstolo Marcelo, que Deus vai colocar um freio vou falar, vai colocar um freio na boca daquele que é queixo duro, mas vai ter que ver o agir de Deus sobre a sua vida. Solta, diabo, vai. O diabo vai ter que soltar, que é teu por herança. A questão é que Isaías está trazendo uma profecia que da raiz de Davi, do tronco de Jessé, do rebento do renovo, vai nascer um que vai salvar a humanidade e vai trazer uma promessa. É um que vai trazer uma promessa. E quando eu pego a cega de promessa, eu começo a entender
que o texto ele vai mencionar, o apóstolo Marcelo, em Joel, capítulo de número 2. E aqui vai. Há uma promessa. Há uma promessa. Joel, capítulo de número 2, vai mencionar, versículo de número 28, vai dizer que os jovens, vou pregar. Eu estou pregando para alguém que esqueceu da promessa que Deus te fez. Eu estou pregando para alguém nessa noite, apóstolo Marcelo, que vai viver o sobrenatural de Deus. Eu estou pregando para alguém nessa noite, apóstolo Marcelo, que vai sair da mesmice. Eu estou pregando para alguém nessa noite, apóstolo Marcelo, que vem todo mundo vencer, mas não sai do lugar. Sabe por causa do quê? Porque tu esqueceu o que Deus tem para a sua vida. A promessa é essa. E os jovens profetizarão. Lá vai. E as pessoas de idade terão sonho, terão revelações. Sabe o que é isso aqui? O diabo tentou parar lá no Jardim do Éden, tentou parar Noé, tentou parar Abraão, tentou parar Isaac, tentou parar Jacó, vai, tentou parar, mas Deus está dizendo, apóstolo Marcelo, em Isaías capítulo de número 11, da raiz de Davi, do tronco de Jessé, vai nascer a promessa. Levanta a mão, levanta a mão. Eu estou pregando para alguém nessa noite que está debaixo de uma promessa. Só quem tem promessa, só quem tem promessa faz aquele barulho que o diabo não gosta. Desceu agora uma coisa que o diabo não tem legalidade, apóstolo Marcelo, é sobre a sua mente. O senhor já reparou que o diabo ele não trabalha tocando na sua carne? O diabo não trabalha tocando na sua mão. O diabo vai trabalhar na sua mente. Mas a sua mente nessa noite, na sua mente tem que estar gravado isso aqui: quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te chamou é fiel para garantir. Quem te levantou não foi Pedro. Quem tirou você das drogas não foi João. Quem tirou você do saco de lodo não foi Paulo. Quem te levantou foi o próprio Jesus Cristo. E ele nessa noite manda te dizer da seguinte maneira: se passar pelas águas não vai se afogar. E se passar pelo fogo não vai se queimar. É o grandão, irmão, já te pregando pelo mesmo caminho que o diabo veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. Eu estou pregando para pessoas que vão viver o sobrenatural nessa noite. Vamos lá, Bíblia. O texto vai dizer que em Joel é uma profecia. Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo de número 1, que uma mulher virgem nunca compartilhou nada com homem nenhum. E o próprio soberano, o próprio Deus, de cima para baixo, ele olha para a terra e fala: você vai carregar uma promessa. Aqui vai uma profecia para a tua casa. De cima para baixo, o próprio Deus olhou para alguém que está aqui na guarda de Israel, que está sentado na cadeira, e falou para você, falou para mim, falou para você: tu vai carregar uma vai. Tu vai carregar uma promessa. Aí você fala: desde o ventre da minha mãe eu sou perseguido, ninguém vai com a minha cara, todo mundo arruma briga comigo. É porque ele olhou de cima para baixo e falou: vai carregar. Você vai carregar uma. Vai, adora, reage.
Espírito, vou entrar na mensagem, segura um pouco. O fruto vai crescer, e quando cresce ele se destaca. E aqui vai. O que é de Deus, aonde ele chegar ele se destaca. Sim ou não? Você já chegou em lugares que as pessoas ficam te reparando de cima e embaixo? Sabe por causa do quê? Porque quem tem a promessa, apóstolo Marcelo, aonde chega, não é ele que fala, é o Espírito Santo que se revela quem ele é. Quem tem a presença do Espírito Santo não precisa se prontificar quem ele é. O próprio Deus vai revelar quem você é. A questão é que o menino ele nasce, com 12 anos é consagrado dentro do templo. Pega o livro do Pentateuco, pega o livro da saída, o livro do Al-Shabat, começa a ministrar. Isaías 61 vai dizer: e eu fui enviado para pregar as boas novas. Pastor Marcelo, que tanta sabedoria vinha daquele homem. Aquele homem, apóstolo Marcelo, aquele menino que está sendo treinado dentro do templo. Mas a Bíblia diz que havia um homem que está pregando a verdade, cujo nome é João Batista. Se arrependa da campada de víbora, porque eu batizo com água, mas tem um aí que vai batizar com fogo. Vai batizar com fogo, vai batizar com... Presta atenção. A promessa vai ser concretizada em aonde? Mateus capítulo de número 4. E ele é submergido sobre as águas por intermédio de João Batista, que é o seu primo. Os céus dele se abrem, o Espírito Santo desce. Está consumado o que o Senhor tinha que fazer sobre a face da terra. Mas a Bíblia diz que agora Jesus ele começa a pregar na simplicidade. Jesus ele começa a andar sobre as aldeias. Jesus começa a andar pela Galileia. Jesus começa a andar no meio de pessoas inválidas, pessoas moribundas. E Jesus agora, apóstolo Marcelo, está vindo pregando na sinceridade. Jesus não está cobrando para pregar. Jesus não está preocupado se vai sair no banho, Ivaneu. Jesus muito menos está preocupado se o povo vai gostar da ministração, mas a palavra está sendo pregada. Sabe qual é o nosso defeito no dia de hoje? É que a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser reconhecido pelo homem, quer sair no cartaz, quer sair no pano. Para com isso, irmão. Quem tem que te reconhecer primeiro não é a terra, é o céu que te conhece, para depois você ser conhecido. Não queira ser conhecido na terra, mas chega aqui conhecido no céu. O nosso defeito, sabe qual é? Que se o irmão não falar comigo, eu não vou mais para a igreja. Se o irmão não mandar mais a mensagem para mim, eu não vou mais para a igreja. Irmão, sinto muito de dizer, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não quer saber. Uma coisa que Ele quer é a sua adoração sincera, é a sua adoração de caráter. Jesus ele quer saber, apóstolo Marcelo, é de verdadeiros adoradores. Jesus não quer saber de multidão. Jesus ele quer saber de qualidade. É o que você entrega para tu receber. O nosso defeito, sabe qual é? Eu vou falar, irmão. Isso aqui eu vou falar. O nosso defeito, sabe qual é? Que a gente quer ser reconhecido pelo homem. Eu vou fazer para o apóstolo me ver. O apóstolo não precisa ver nada. Quem tem que ver é Deus. Porque se ele é um anjo da igreja, Deus vai se revelar sobre a vida dele e vai falar quem é você. O nosso defeito, sabe qual é, irmão? Que a gente quer agradar todo mundo. Sinto muito te dizer, pode se preparar para a ingratidão que você vai receber sobre a tua face. Mas a questão é que o Senhor, nessa noite, Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida, para saber quem está na direção da tua vida é o Espírito Santo de Deus. O texto diz, em Lucas capítulo de número 24, apóstolo Marcelo, Jesus ele ressuscita, e a Bíblia diz que o povo está pegando outro caminho. O povo está indo para o caminho de Emaús. Deixa eu correr aqui. No caminho de Emaús, os próprios discípulos que andam com Jesus, aqui vai doer, mas eu vou pregar a verdade, andou com Jesus, viu os milagres, viu Jesus ressuscitando Lázaro, viu Jesus levantando um coxo no tanque de Betesda, viu Jesus em Marcos curando o homem de Gadara, em Marcos viu curando a mulher do fluxo de sangue. Mas quando Jesus ressuscitou, não estava na onde Jesus falou, estava em outro caminho. Lá que vai. A questão é, quer receber milagre, apóstolo Marcelo, mas quer fazer o que quer. Quer receber milagre, toca onde não deve. Quer receber milagre, vai para onde quer.
não adianta. Jesus não é brincadeira, e muito menos ser um pecado. Jesus, ele é santo, e o que ele falar tem que ser ordenado. Se ele mandou tu parar, tu para. Se ele mandou você andar, você anda. Mas se é para ficar parado, fique parado. O texto vai afirmar: ficar em Jerusalém. Vou falar. A questão é, Jesus fala, é a mesma coisa que não falou nada. Sabe por causa do quê? Eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, que eu sou livre. Então você não vive em Cristo, porque Paulo descreve: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tu vai sair para onde? Para onde tu vai? Se Jesus mandou tu ficar em Jerusalém, que até do alto se revisto de poder e glória, vai correr para onde? Toda a igreja você vai ver um defeito. Se a igreja não muda você então. Se o pastor anda em pecado, se converte você então. A questão sabe qual é? A gente vê os defeitos dos outros, mas não vê o seu erro. A questão é que todos os lugares têm defeito. Não, eu acho que o defeito é você, que você não se encontra em lugar nenhum. Se Deus está mandando você ficar em Jerusalém, que você vai fazer no caminho de Emaús? Deus está pregando para alguém nessa noite. Só dá um passo se Deus permitir. Para viver o de repente de Deus tem que ter o pedir. Eu não vou pregar a exaltação, acabou, glória. Deixa eu correr. Vai. A questão é ficar em Emaús. Mas a Bíblia diz, apóstolo Marcelo, que a promessa não é na Galileia. A promessa não é em Cafarnaum. A promessa não é em Jericó. A promessa que Deus falou é em Jerusalém. O nosso defeito é esse. É que em todos os lugares Jesus ele está, você está enganado. Sabe por causa do quê? Tem lugares, apóstolo Marcelo, que você entra de um jeito e sai de outra maneira. Sabe por causa do quê? Porque você gosta de comer comida estragada. E Jesus está dando para você nessa noite pão. Jesus está te dando vida nessa noite. Fica em Jerusalém. Tu vai caçar, vai para onde se Deus não mandou você ir? A questão é, apóstolo Marcelo, deixa eu correr. A questão é, andou com Jesus, viu Jesus fazendo um milagre. Quando andou com Jesus do lado a lado, não reconheceu quem era o mestre. Sabe por causa do que, apóstolo Marcelo? Sai sem direção de Deus, quebra a cara e fala ainda que Deus não faz milagre. Fala ainda que Deus... Eu vou falar isso aqui. Fala que ainda Deus te abandonou. Está na hora de você tirar a escama dos olhos e ver quem está do seu lado, que é o Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Nessa noite o diabo não vai cegar a tua visão. Nessa noite o diabo não vai colocar prato no meio do seu caminho. Porque nessa noite Jesus está pregando para alguém: não sai de Jerusalém, fique em Jerusalém. Porque é em Jerusalém que a promessa vai acontecer na tua vida. Deixa eu correr. Eu entro na mensagem agora. Apóstolo, por que você correu o texto todinho? Para dizer uma coisa para você: que o milagre que Deus vai fazer hoje não é para o lado de fora. Primeiro ele acontece para o lado de dentro. Esse culto aqui não é para quem não veio, é para quem está para o lado de dentro. E quando eu pego essa palavra do lado de dentro, Atos capítulo de número 2, versículo de número 2, estão todos reunidos, apóstolo Marcelo. E a reunião desse povo são 120 homens, buscando a mesma face, buscando a mesma autoridade, buscando o mesmo Deus, o mesmo propósito. Olha isso aqui, no mesmo propósito o povo está. Qual é o seu propósito nessa noite? O povo está em união, o povo é uma família, o povo está buscando junto a mesma proporção. Então nessa noite o milagre não é para quem está para o lado de fora, mas o milagre é para quem está para o lado. Pregador, prova para mim. Vai. 2 Reis, capítulo de número 4. Vai até o profeta.
que você tem na sua casa um pouquinho de azeite. Fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta. E o azeite vai começar a descer. Tem pessoas, apóstolo Marcelo, que vai viver milagre com a porta fechada nessa noite. Por que a porta fechada, apóstolo? Porque nem todo mundo vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque na maior dificuldade da sua vida te abandonou. Na maior dificuldade da sua vida virou as costas para você. E Deus está falando para alguém nessa noite. E quando você adora para o lado de dentro, eu abro a porta para o lado de fora. E quando você exalta para o lado de dentro, eu abro a porta para o lado de fora. Estão todos reunidos para o lado de dentro. E de repente, e aqui vai, estou encerrando. O povo está buscando para o lado de dentro. E quando o povo está buscando a mesma proporção, o mesmo batismo, o mesmo Deus, para o lado de dentro, algo vai acontecer. Porque quando você adora, apóstolo Marcelo, para o lado de dentro, e quando você está adorando aqui, o Espírito Santo está alcançando lá do outro lado. E quando você está aí exaltando aqui, entregando em cima do altar, o Espírito Santo está fechando sepultura lá do outro lado. E quando você está adorando aqui, a macumba está caindo lá do outro lado. E quando você está adorando aqui, as correntes estão sendo quebradas lá do outro lado. E quando você está adorando aqui, Deus está visitando o teu filho lá do outro lado. E quando você está buscando aqui, pro lado de dentro, o Espírito Santo está preparando de repente para você. Então nessa noite, se está pro lado de dentro, deixa eu ver quem veio buscar a face do Todo-Poderoso nessa noite. Atos capítulo de número 2. Eles estão pro lado de dentro. Tem pessoas que entram culto, saem culto da mesma maneira porque quer. Prova, pregador, lá vai. Segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 12. 5 pães e 2 peixes, ninguém sai do ambiente. Os discípulos, manda embora. Jesus falou assim, fica todos. Além de eu curar, eu vou alimentar, ninguém vai sair da mesma maneira que chegou. Tem entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto. E a pessoa está da mesma maneira. Eu quero entender isso. E nesse culto racional, Jesus está pregando para alguém. Estão todos reunidos para o lado de dentro. Eu quero descer com vento impetuoso, encher a casa, transformar a tua vida. Mas nessa noite acontece para o lado de dentro. Estou encerrando, eu sei que você está cansado, mas eu vou pregar a verdade. Atos 16. E aqui encerro. Paulo quer ir para a Ásia. O Espírito Santo falou, você não vai, Paulo. Que isso? Paulo querendo pegar, o Espírito Santo falou, você não vai. Você vai para onde eu quero, Paulo. A vontade não é sua, a vontade é minha. Na Macedônia tem um varão clamando. Olha isso aqui. Posso falar? Então vai. Na Macedônia tem um profeta clamando. O anjo desce na revelação, porque eu nunca vi crente ficar confundido nem enganado. Fica enganado porque quer. É tanta profetada, é tanta profecia. Sabe o que é isso? Quando o varão de Deus se levanta, ele põe o dedo na sua cara e fala assim, conta os dias, algo vai acontecer sobre a tua vida. É Deus pregando para alguém nessa noite. O Espírito Santo vai te envolver nessa noite. Paulo atravessa para Macedônia, porque lá eu preciso salvar Paulo, eu preciso libertar Paulo. E a Bíblia diz que Paulo atravessa para o outro lado.
Mas Paulo vê uma necessidade, é Bíblia, estou pregando Bíblia aqui. Paulo vê a necessidade, apóstolo Marcelo, que ele precisa pegar o caminho da oração. E quando Paulo pega o caminho da oração, ele encontra Lídia, vendedora de purpurina, vendedora de tecido. E Paulo começa a pregar a verdade. Porque o que liberta o homem ainda, a mulher, da escravidão é palavra, não é profecia. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que forma teu caráter, é a palavra que salva o teu casamento, é a palavra que ainda sustenta você todos os dias. Estou encerrando. A palavra entrou, apóstolo Marcelo, em Lídia. A casa da Lídia é alcançada pela palavra. Segunda vez Paulo pega o caminho da oração. Deixa eu correr. Pegando o caminho da oração, me havia um jovem com o espírito imundo. E Paulo fica nervoso, porque uma coisa que o diabo vai ter que admitir na minha, na sua vida, apóstolo Marcelo, é o Espírito Santo que habita sobre a tua cabeça. E toda vez que Paulo passava, o espírito imundo falava: e ali vai o homem de Deus, e ali vai o homem de Deus, e ali vai o homem de Deus. Até o diabo, ele não respeita anel de teologia, o diabo não respeita o teu branche, mas o diabo respeita, sabe quem? Quem está na oração, quem está com o joelho calejado, apóstolo Marcelo. Porque o diabo sabe, irmão, quem ora e quem não ora. O diabo sabe quem jejua e quem não jejua. O diabo sabe quem está na posição e quem não está na posição. Você acha que o diabo não te vê todos os dias? Muitas das vezes você pensa: ninguém está vendo. O apóstolo, o pastor, o missionário, o diabo está te observando. E o diabo quer saber quem habita sobre a sua vida. Olha isso aqui. Sai dele. Sai dele. A questão é: tem pessoas que gostam de ficar no acomodismo. Sabe por causa do quê? Quando um profeta, um homem de Deus, chega da oração, ele chega no ambiente, aquilo que está em oculto vem em presente. A questão é que Paulo chegou para pregar a verdade. O povo estava ganhando dinheiro em cima daquela situação. A renda foi quebrada pelo poder da palavra, por causa de uma profecia, por causa de uma libertação. Levou 2 homens a ser presos no cárcere. E aqui eu encerro. Apóstolo Marcelo, como que pode acontecer o homem pregar uma verdade e a verdade levar o homem a ser preso? A questão é, apóstolo Marcelo, o nosso defeito é esse: a gente deixa de falar uma verdade por causa de uma amizade. Mas aqui não, irmão. Aqui o que prevalece é a palavra, ainda é a verdade do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo chegou, ele chegou para quebrar todo o protocolo. A questão é: são presos, e o cárcere não é essas cadeias normal. O cárcere era para baixo do porão, e só tinha 2 formas de dormir. O cárcere: ou você dormia em pé, ou você dormia agachado. Mas a questão é que não quer calar minha boca é essa: mesmo preso, mesmo açoitado, mas a adoração estava na boca de Paulo e Silas. A adoração que estava nos lábios deles, apóstolo Marcelo, a adoração que acontecia para o lado de dentro, fez abrir a cadeia para o lado. Adoração para o lado de dentro, você não está no culto. Adoração para o lado de dentro, abriu para o lado. Pregador, você vai aprovar? Prova. A oração na casa de Maria. Sobe, desce no cárcere, anjo. Tira Pedro para o lado de fora. A adoração de Paulo e Silas dentro do cárcere, ou em pé, ou agachado, abriu o cárcere para o lado de
Atos capítulo de número 2, eles estavam reunidos para o lado de... É Deus pregando para alguém nessa noite: esse culto não volta mais. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser hoje, só para quem acredita. Se Deus vai mudar a tua história, Ele não vai mudar, Ele mudou a sua história hoje. A sua adoração para o lado de dentro está abrindo porta para o lado de fora. A tua adoração para o lado de dentro está quebrando as cadeias para o lado de fora. A tua adoração para o lado de dentro está quebrando a macumba para o lado de fora. A tua adoração para o lado de dentro está fechando sepultura para o lado. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Posso falar? Fala. Olha a ciência e a geografia, apóstolo Marcelo. Pode deixar o louvor. Olha a geografia de Deus. Quando eu falo de geografia, eu vou no texto de Lucas capítulo 5. A geografia é mudada, apóstolo Marcelo. Jesus está sobre a face da terra. Jesus, ele falou assim: Pedro, empresta o teu barco. A geografia é mudada. Não está mais em terra, está sobre o mar. A geografia aqui, apóstolo Marcelo, muda o ambiente. A geografia, que é a adoração para o lado de dentro, abriu o cárcere para o lado de fora. Mas porém, a geografia, apóstolo Marcelo, que me traz a ciência, é essa aqui: que os soldados puxaram a espada para se matar, porque se fugisse, o soldado pagava com a vida. Paulo e Silas falou assim: não precisa, nós está aqui. Sabe como o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite? Que o sobrenatural de Deus vai acontecer de dentro. A geografia primeiro, não é terreno, irmão Cíntia. Tem que vir aqui, ó, pro lado de dentro, para depois Deus mudar pro lado de fora. Não adianta Deus fazer pro lado de fora e por dentro você está de qualquer maneira. A adoração tem que vir sincera, irmão. Deus conhece a sua adoração, não adianta. Até a sua oferta, então pode dizimar R$1.000 aqui, mas com a cara amarrada Deus não aceita. Deus não adianta, irmão. A geografia nessa noite vai ser mudada para o lado de dentro. E quando o apóstolo Marcelo orava, e essa profecia encaixou dentro da Bíblia. Deixa. Na hora que você orava, apóstolo Marcelo, eu vi uma terra seca. E essa terra começava a florir. E vinha flores, e vinha mato. É Deus falando assim para mim: filho, fale para a igreja que está vindo uma nova estação para esse ambiente. Está vindo uma nova estação para essa igreja. Deus está trazendo uma nova estação para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão olhando para você e falam: acabou, já era, não tem saída. É Deus dizendo para você nessa noite: pode se preparar, que o de repente de Deus acontece hoje, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Só quem acredita, aplaude o Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória. Amém, igreja? Toma posse da palavra, amém? A palavra está sendo pregada, recebe ela aí. Guarda ela na tábua do teu coração. E não deixa o diabo tirar fora, amém, meus irmãos? Que esse culto não volta mais, amém? Hoje é a segunda, quarta-feira. Semana que vem a terceira. E tem a última, que é a última de setembro, amém? Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Irmão, devido ao horário aí, no domingo a gente está fazendo um corredor aqui de oração. Então, devido ao horário, a gente vai encerrar o culto. E no domingo a gente vai estar orando pela tua vida, bem? Então domingo você vem e a gente vai fazer um corredor de oração. A gente vai orar pela tua vida. Amém, igreja? Você vai vir domingo no nome de Jesus? Mas vamos orar aqui por essa chave. Pega, unge para mim, profeta, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Estende suas mãos para cá. Tem alguém muito enfermo aqui. Só se eu tenho que fazer o que Deus. Tem alguém muito enfermo aqui? Pastor, eu estou com uma enfermidade muito terrível. Tem alguém aqui? Se tiver, só levanta a mão que a gente ora agora. Não tem? Amém? Amém, então. Estende as mãos para cá. Tem chave aqui de casa, de veículo, irmão, irmãs. Nós vamos orar aqui, pastor Cristiano. Que
todo espírito de inveja contra Chaves aqui, nós vamos orar para Deus quebrar no nome de Jesus. Isso aqui no celular aqui, ó, é foto? É foto de alguém no celular? Quem que é? Hã? Ah, tá. Amém. Põe um pouquinho só de azeite, pensa aqui. Isso. Aí, mano. Amém. Estende as mãos para cá, igreja, em nome de Jesus. Com fé, irmão. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Poderoso Espírito Santo, meu amigo. O Senhor que está aqui nesta noite, Pai. Desça com o martelo do céu, meu Pai, na direção dessas chaves. E quebra, meu Pai, todo tipo de decreto. E no nome de Jesus, Senhor. Pai querido, Deus amado, nós oramos aqui por cada veículo, por cada casa, apartamento, meu Pai. No nome de Jesus, se tiver chave de algum estabelecimento, visita aqui, meu Pai, o celular, que venha tocar no nome de Jesus, meu Pai, nessa campanha, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Eu não sei, meu Pai, qual é a resposta que a Tua filha está pedindo, mas nós pedimos nesta noite. Se está, meu Pai, nesta mesa, o Senhor se responsabiliza. Se está nessa mesa, está na mão do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, quebra os decretos do diabo, dá vitória. Abre porta onde não tem parede. Nós ungimos e consagramos aqui, porque a Tua palavra diz que a unção quebra o jugo, meu Pai. E todo jugo é quebrado nesta noite. Todo decreto, toda inveja, meu Pai, nós repreendemos aqui o assalto, repreendemos aqui o furto, repreendemos aqui o homem sanguinário, meu Pai. Visita essas fotografias, visita aqui a cada alma que está aqui, na fotografia, no nome de Jesus, ó Pai. E a Tua palavra diz ser tudo que ligados na terra, é ligado no céu, no nome de Jesus, meu Pai. Está ligado na terra, está ligado no céu. A igreja que crê, bate palma e dá glória para Jesus aqui, meu irmão. Receba no nome de Jesus, e que todo mal venha cair por terra contra a tua casa, contra a tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quem está feliz aqui com Jesus? Eu vou encerrar o culto aqui devido ao horário, mas foi bênção, irmão. Toma posse da palavra, amém? Glória a Deus. Pega a palavra, guarda ela aí. Domingo a gente vai estar aqui 18h30, amém? Você é meu convidado. Tenta vir domingo, irmão, convide alguém para estar aqui domingo. A gente vai fazer um corredor de fogo, de oração. E nós vamos orar para Deus curar, para Deus libertar. Se tiver demônio escondido, vai cair por terra no nome de Jesus. Amém, igreja? Para isso é pago um preço. Qual que é o preço? Oração e jejum. Se não tiver oração e jejum, irmão, nada acontece. E o principal, a palavra. Amém, meus irmãos? Você crê nessa noite? Domingo 18h30 eu te espero aqui no altar no nome de Jesus. Deus já tem uma palavra para nossas vidas, amém? E, irmão, eu quero falar algo aqui para a igreja, algo muito importante de encerrar. A gente está arrecadando aí, irmão, até a pastora colocou no grupo lá, para a gente ajudar os velhinhos lá da cidade Vicentina, irmão. São muitos senhoras e senhores de idade. O que a gente está arrecadando? Fazer uma obra social, arrecadar lencinho, fralda descartável para doar para aqueles senhores que estão lá. Muitos estão ali abandonados pela família. É aquele ditado que fala lá fora: um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não cria um pai, irmão. E é algo que comove o coração da gente, porque são seres humanos que estão ali. Muitos estão abandonados. Então a gente está no propósito de fazer uma obra social ali. Qual que é a obra social, pastor? É arrecadar lencinho, fralda, peça de roupa para doar para aquelas pessoas que estão ali. Amém? Então até quarta-feira que vem, se você sentir no coração, pastor, eu vou doar um lencinho, eu vou doar uma fralda descartável, e a gente vai levar lá e o nome de Deus vai ser glorificado. Esse aqui é o Evangelho de Cristo, amém, irmão? Esse é o Evangelho de Jesus, é ajudar o próximo e o nome de Deus é glorificado. Importa que Jesus ele cresça e que nós diminua nesta noite, amém? Glória a Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui, quer reconciliar com Ele? Não tem ninguém? Se tiver, levanta a mão. Acho que não tem, está todo mundo salvo aqui no nome de Jesus, né, irmão? 9h45, se Jesus voltar 9h50, está todo mundo convicto aí que vai para a glória? Ixi, irmão, tem uns irmãos com dúvida aí. Está convicto ou não está, irmão? Em nome de Jesus, amém? Não pode ter dúvida não, hein, varão? Pode ter dúvida não, varão.
Pastor, estou salvo, estou pronto. Se Jesus voltar hoje, estou pronto para subir para a glória. Amém, igreja? Deus abençoe a tua vida, amém? Deus abençoe a vida da Andressa, primeira vez aqui, né, Andressa? Esposa do nosso irmão Tiago, sua família, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém?